Olá pessoal, tudo certo? Eu sou o Vitor Lorenzoni, participei do projeto Big Band Udesc nos anos de 2016, 17 e 18 e foram anos de muitas boas experiências, assim, de conhecer muitos bons músicos também e de ter a oportunidade de conviver, tocar um pouco com eles também. Então ali a gente, acho que uma das grandes coisas da Big Band é reunir assim, né, amadores, estudantes e profissionais, também profissionais de ponta. Então, como é um projeto de extensão, né, ele é aberto também a alunos e músicos da comunidade, na verdade, e alunos da UDESC também, né? E, além disso, recebe também alguns workshops de professores que vêm de outras universidades, né? Como foi o caso do Samuel Pompeu, do Marcelo Coelho, dentre outras grandes visitas ali que a gente teve, isso falando do pessoal que veio de fora, né? E com a participação também de alguns músicos locais assim que são muito bons, que a gente tem como referência em Florianópolis, né? Como é o caso do Jean Carlos, trompetista, né? Também. Então, bom, esse é um resumo assim das boas experiências ali que eu tive nessa parte do estudo e na parte também profissional da vivência, né? A gente teve durante o ano de 2017 a possibilidade de realizar um projeto super legal que chamava A Era do Rádio. E esse projeto reunia outro também pessoal do outro curso da UDESC, né, que é o pessoal do teatro, e também o Madrigal UDESC, né, que é um coral com cerca de 40 cantores, e a orquestra de cordas também. Então juntou todos esses mundos com a Big Band, né, que vem mais de uma, assim, digamos, de uma linguagem popular. E a gente fez isso tudo funcionar junto, né? Então foi uma experiência incrível, assim, a gente tocou por vários teatros aí de Santa Catarina. Então é um projeto que eu tenho muito carinho e, assim, com certeza, várias coisas que eu aprendi ali eu tô levando para minha vida musical, assim, né? E vou levar sempre. Hoje eu moro na Itália, na cidade de Cremona, mas fiquei muito feliz aí com o convite de poder participar e de poder contribuir de alguma forma também com esse projeto que eu tenho tanto carinho, né? Então hoje nesse vídeo a minha ideia é falar um pouquinho sobre esse instrumento aqui, o saxofone, que é um instrumento que realmente mudou minha vida, porque depois que eu comecei a tocar ele, eu descobri qual que era a minha profissão, né? Então, minha vivência foi sempre misturada, assim, de estudar e de tocar também profissionalmente, né? Então, uma experiência bastante rica e, assim, uma experiência de vida mesmo, né? O saxofone é um instrumento que eu acho que ele transporta para as pessoas que ouvem, assim, o que está dentro da gente, né? Acho que todos os instrumentos de sopro, mas o saxofone em especial, assim, eu sinto que ele varia muito de acordo com o meu humor também, né? E como tá meu estado de espírito, assim, então acho que esse que é o que a gente busca, assim, né? Cada vez mais conseguir transpor isso através do instrumento, e o saxofone é um bom amigo nesse sentido. E o saxofone sempre, assim, ele mundialmente é conhecido, assim, através do jazz, né? É uma linguagem que realmente explorou e explora os limites, assim, técnicos do instrumento também, de nuances, né? De articulação, de ornamentação também. Então, realmente, o jazz tem uma contribuição muito grande com o saxofone, mas o que a gente não sabe é que o uso do saxofone no jazz é bastante recente, se a gente parar para pensar, né? O saxofone não é um instrumento tão antigo, se comparado com outros instrumentos da orquestra, né? Ele foi criado por cerca de 1850, né? Então metade ali do século XIX. E foi ser usado no jazz lá para os anos da década de 20, 1920, né? Então 50 anos depois, nesse meio tempo, o saxofone teve outras várias experiências e uma delas é no Brasil, né? Uma delas foi no Brasil, sem dúvida, porque é um instrumento que desde o início foi largamente utilizado nas bandas, né, que hoje a gente conhece por fanfarras, né, que são em Santa Catarina mesmo, a gente tem uma tradição riquíssima, assim, né, muitas cidades têm sua banda local e nela com certeza vai aparecer algum saxofone ou vários saxofones, né. Então, o uso do saxofone no Brasil já remete a essa época, 1870, 1860, já nas bandas, né? E também por compositores de choro, né? Isso que é uma novidade, assim, que algumas teses, como a do Bernardo Fabrizi e do Pedro Paes,
tentam nos trazer, assim, né? Que o saxofone tem uma linhagem brasileira, de saxofonistas brasileiros, né? Então, lá para 1860 já a gente tem o Viriato Figueira, por exemplo, né? Que é um compositor, um dos primeiros compositores de choro e já compunha com o saxofone, né? Então tem um clássico dele é a música Só Pra Moer, que até hoje é tocada nas rodas de choro, né? Depois a gente tem o Anacleto de Medeiros, que tocava na banda dos Bombeiros, então, de novo, remetendo a essa vivência das bandas, né? Mas também um grande compositor de choro, isso ainda no século XIX, né? E, bom, depois, é claro, a gente tem o Pixinguinha, né? Entre outros, mas tem o Pixinguinha, que é assim, acho que uma pessoa marcante, assim, um músico marcante do saxofone, da música em geral, né? No Brasil, mas do saxofone. E por muito tempo, essa relação dele com o saxofone estava associada a uma viagem dele a Paris, em 1922, se eu não me engano, mas com certeza na década de 20. E onde ele teria tido esse primeiro contato com o saxofone e depois teria trazido isso para o choro, né? Mas através desses estudos a gente vê que isso não é verdade, que ele já tinha contato antes com o saxofone, né? Ele talvez não utilizasse tanto como veio a utilizar depois, mas fica a questão, assim, né? Quem influenciou quem, né? Porque imagina, na França, nessa época, a quantidade de músicos do mundo inteiro que estava lá, e junto com eles o Pixinguinha e os Oito Batutas, né? A banda do Pixinguinha. Então, com certeza, houve uma troca muito grande ali e o Pixinguinha, ao que se sabe, já sabia tocar saxofone antes, né? O professor dele, Irineu de Almeida, tocava off-clade, na verdade, que é um instrumento similar, né? Só que com teclas, assim, também, mas com bocal de trompete, trombone, né? Esses instrumentos de bocal, assim, diferente do saxofone que faz uso de uma paleta de bambu, né? Por isso ele é da família das madeiras numa orquestra, né? Mas, bom, a partir daí a gente tem uma linhagem riquíssima de saxofonistas, como Luiz Americano, o próprio Ratinho, que vem lá do norte, né? Então, uma outra vertente também ainda que deve ser muito estudada do saxofone no Brasil. E depois a gente tem outros grandes mestres, né? Como o próprio Paulo Moura. Paulo Moura é reconhecido internacionalmente e também não só no mundo popular, da música popular, mas da música erudita também, porque ele participava das orquestras como solista, né? E outros chorões também, como o Cachimbinho, que mudou bastante assim essa linguagem do choro, né? Ele expandiu isso e é muito interessante, é um trabalho que eu gosto bastante, assim. E vai vindo até os nossos dias hoje, né, com outros grandes saxofonistas aí no caminho, né, que eu não vou conseguir citar todos, mas dentre eles o Zé Bodega também, que desenvolveu uma linguagem bastante, a gente pode falar jazzística, né, mas o jazz, para mim, ele é mais uma forma de expressar, eu acho que isso que o jazz conseguiu espalhar, né, de expressar, assim, a individualidade de cada um, né, de uma forma democrática no grupo, né, com variações e de todo mundo estar solando em algum momento, de estar todo mundo em algum momento com a melodia, com a responsabilidade de manter, né, aquela música funcionando. Então acho que nisso o jazz contribuiu bastante, o Zé Bodega trouxe isso para a música brasileira e para o choro também, né? E até os dias de hoje, né, a gente tem grandes mestres aí que com certeza carregam assim digamos esse bastão, né? Pegaram o bastão aí desses grandes mestres do passado e trazem até hoje, como é o Naylor Proveta, grande mestre Naylor Proveta, sem falar em Leitieres Leite, né, da Bahia, também grande mestre arranjador, né? E tem o Spock, que é o grande maestro da Spock Frevo, né? Então tem toda essa linhagem do frevo também, que nem cabe aqui falar. E o que eu queria trazer hoje é isso, assim, né? O saxofone como um instrumento, assim, mundial, digamos, e que no Brasil desenvolveu sua própria linhagem, tem uma linhagem de saxofonistas riquíssima, assim, que deve ser estudada, deve ser entendida. E nesse sentido, eu acho que a Big Band tem um papel fundamental, né? Que embora ela herde esse nome também norte-americano e remetido às grandes formações das Big Bands de jazz, né? É formada por músicos brasileiros no Brasil, né? Em 2020 agora. Então não tem como negar essa influência e a Big Band ela trabalha esse tipo de repertório também. Inclusive uma das músicas que está no repertório agora remete ao maestro Moacir Santos, que eu não tinha falado ainda, né? Que era saxofonista, tocava sax barítono e também maestro, arranjador, compositor.
Então, o Moacir também desenvolveu uma linguagem muito particular do saxofone no Brasil, né? E do jeito de usar e de improvisar o saxofone. Então, eu acho que é isso. A grande mensagem aqui é conhecer, procurar conhecer, né? Já que no Brasil a gente carece tanto desses materiais, né? Que foi um material, uma coisa tão bem feita nos Estados Unidos, né? Que é esse material de transcrições, de solos, de real books, de materiais com articulação, escrita. Aqui no Brasil a gente tem isso de uma maneira muito tímida ainda, né? E eu acho que vale a pena procurar o que tem, que é de muita qualidade, e dentro das nossas possibilidades expandir isso e colocar em prática, né? Então é isso, gente. Muito obrigado por poder falar um pouco desse instrumento que eu amo tanto e que faz parte da minha vida e que transformou minha vida também, né? Como tanto na minha profissão, né? Que eu me tornei músico por causa do saxofone, tanto pelas opções de vida atual, né? Hoje eu moro aqui na Itália justamente porque eu estou procurando aprofundar mais, estudar mais o instrumento, e aqui tem conservatórios muito legais voltados para isso. Então é isso. Vida longa a Big Band Udesc. Muito obrigado. Guardo sempre no meu coração aí todo esse tempo que eu tive junto e espero poder contribuir sempre que for possível. Um abraço a todos.